Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo, no Lisboa, e nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade e a conclusão acerca do livro do mês de janeiro, o livro do estimado professor Hans Hermann Hoppe, Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio. Hoje é a última aula, hoje é o quarto sábado de janeiro. Só lembrando, recomendo que antes de assistir essa, que é a última aula, onde eu irei falar sobre o terceiro capítulo do livro do Hans Hermann Hoppe, terceiro capítulo esse de prenome, da aristocracia à monarquia e à democracia. Convido vocês, é óbvio, a assistir às aulas anteriores que estão disponíveis aqui mesmo no Livros e etc. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu queria os avisos paroquiais de sempre. Queria pedir que, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino para receber as notificações, deixa seu like, comenta e compartilha. Espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o trabalho aqui, tanto meu, da minha esposa aqui no Livros e etc. Só lembrando também, pontuando que críticas, dúvidas, sugestões ou perguntas a respeito dessa aula livre são mais do que bem-vindas aqui nos comentários. E como eu firmei compromisso com vocês no início do ano, na nossa primeira aula, o último vídeo desse mês de janeiro, no último sábado, vai ser justamente respondendo as perguntas e dúvidas e lendo os comentários de vocês acerca dessas aulas livres presentes aqui nesse sábado. Só lembrando também, nós temos vídeos aqui durante toda a semana. Segunda-feira, o projeto referente ao livro do Olavo de Carvalho. Quarta-feira, um vídeo mais descontraído. Sábado, as aulas livres. E domingo, as resenhas de leitura. Então, temos conteúdos aqui diversos para todos os interessados e amantes da leitura, da ciência política, de livros religiosos, que é muito mais o tema da minha esposa. Então, temos aqui conteúdo para os mais diversos públicos. Bom, dados esses avisos paroquiais, eu acho que podemos de fato adentrar no livro e continuarmos aqui a nossa explanação acerca do livro do estimadíssimo professor Hans Hermann Hoppe. Mas antes de continuar, eu não posso, claro, deixar de fazer uma brevíssima revisão, até porque eu subentendo que todos vocês que estão assistindo essa última aula já viram a aula referente ao primeiro capítulo, onde eu falei a respeito da origem da propriedade privada e da família pós-revolução neolítica, pós-desenvolvimento da agricultura e da pecuária, que foram os vetores principais e fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, para que a humanidade saísse da condição de grupo, uma sociedade tribal, para justamente o assentamento, o que consequentemente acabou por culminar no desenvolvimento da própria propriedade privada em si e da instituição da família como sendo um elo entre os indivíduos, claro que acabou também ocasionando as relações intrapessoais e interpessoais entre os indivíduos que compunham determinado território físico. Além disso, claro, junto com a propriedade privada e a origem da família, eu falei sobre especificamente no segundo capítulo, como esses dois fatores foram principais e fundamentais justamente para o que nós conhecemos como o surgimento ou a eclosão da Revolução Industrial, que ajudou, de certa forma, a humanidade, segundo o professor Hoppe nos apresenta no seu livro, trazendo como base estudos antropológicos sérios e gráficos e dados e estatísticas. Ele pontuou que a Revolução Industrial nos ajudou, de certa forma, a nos livrar ou afastarmos daquela tal da armadilha malthusiana, que é aquela teoria populacional que, em brevíssimas palavras, explicitava que a sociedade iria crescer em demasia a população e os recursos da natureza, ou os recursos relacionados a alimentos, a vestes, enfim, não conseguiriam acompanhar o crescimento da população, o que acabaria levando que a população entrasse em declínio total. Todavia, o professor Hoppe nos lembra que é justamente graças à Revolução Industrial que a qualidade da vida das pessoas pôde melhorar e pôde haver um incremento significativo a partir do início ali do século XIX, a partir de 1800, quando surge a Revolução Industrial na Inglaterra. Falei sobre esses dois assuntos nas duas primeiras aulas, recomendo, claro, que vocês vejam, até porque a aula de hoje eu irei falar sobre agora o declínio. Porque se vocês forem observar, meus queridos e estimados alunos, as duas primeiras aulas estão muito mais relacionadas ao progresso, ao desenvolvimento da sociedade. Hoje eu irei falar justamente sobre o declínio, que é quando o Estado surge e nos faz retornar ao estado parasitário pré-revolução neolítica. Essa é a ótica apresentada pelo autor do livro. Lembrando, Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio. O livro está disponível aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram adquirir, ler o livro e chegar nas conclusões de vocês mesmos. Afinal de contas, eu sempre falei sobre isso aqui. Por mais elucidativa, clara, explicativa
que possa ser a minha aula, que possa ser a minha exegese, eu sempre recomendo a leitura do livro na íntegra para que vocês mesmos compreendam, para que vocês mesmos formulem suas próprias opiniões e sua própria visão acerca do livro. E por que nesse capítulo especificamente o professor Roupa, capítulo esse chamado Da Aristocracia à Monarquia e à Democracia, o professor Roupa nos convida a refletir acerca justamente do agigantamento do Estado e como o próprio o fazendo acabou de certa forma a levar a sociedade ao que ele chama de declínio. E eu queria iniciar aqui, de fato, o terceiro capítulo, lendo as palavras do próprio professor no início do capítulo. Permitam-me, abre aspas. Os homens não vivem em perfeita harmonia uns com os outros. Ao contrário, cada vez mais há conflitos entre eles. E a fonte destes conflitos é sempre a mesma, a escassez de bens. Eu quero fazer X com determinado bem G, e você quer fazer o mesmo tempo R com o mesmo bem. Como é impossível para você e para mim fazermos simultaneamente X e R com G, você e eu devemos entrar em disputa. Se houvesse uma superabundância de bens, ou seja, se, por exemplo, G estivesse infinitamente disponível, nossos conflitos seriam evitados. Poderíamos simultaneamente fazer nossas coisas com G, mas a maioria dos bens não é superabundante. Desde quando a humanidade deixou o jardim do Éden, sempre houve e sempre haverá escassez ao nosso redor. Sem a harmonia perfeita de todos os interesses humanos e levando em conta a permanente condição de escassez, os conflitos interpessoais são parte inevitável da vida humana e uma ameaça constante à paz. Ou seja, o que o professor diz em outras palavras, ele retoma um pensamento que ele mesmo comentou lá no início do seu livro, quando ele falou acerca das sociedades tribais, onde o conflito, onde esse ambiente belicoso era muito mais comum, mas graças às revoluções industriais, não necessariamente isso deixou de acontecer. Ainda assim existe, justamente pelo motivo básico de que nós temos na nossa gênese, no nosso âmago, uma tendência belicosa e conflituosa, afinal de contas, cada um de nós temos desejos, sonhos, atribuições, enfim, queremos atingir fins diferentes. Para isso, claro, precisamos utilizar dos meios que não são, como bem lembra o professor Roupa aqui no início desse seu terceiro capítulo chamado Da Aristocracia à Monarquia e Democracia, não são abundantes, os recursos são limitados. E para isso, simplesmente acontece o que ele vai chamar desses conflitos intrapessoais entre os indivíduos que compõem determinado território. Agora vocês imaginem o seguinte, ele inicia convidando nós a pensarmos acerca dessa suposição, de que nesses casos conflituantes que existem entre as pessoas, e mesmo que você estivesse envolvido, a última palavra fosse minha. Imagine que eu tivesse um conflito com você acerca de uma determinada contenda e eu mesmo fosse o juiz e o executor a respeito desse conflito entre eu e você. E eu sempre fosse a última palavra nos conflitos. Certamente você iria olhar para mim e falar, não, Léo, professor Leonardo, isso não faz sentido nenhum. Como é que você é o próprio juiz e você é o mesmo executor das próprias contendas a qual você está envolvido? Parece absurdo, mas não é. A partir do momento que se você for observar o Estado tal como definido pelo professor Roupa, e só lembrando, o professor Roupa é um libertário da alta estirpe, por isso ele acredita justamente na ideia de que a não existência do Estado é benéfica para a maior parte das pessoas, diferente dos liberais clássicos, por exemplo, que entendem que é necessário pelo menos o Estado mínimo. Então, se vocês forem observar, o Estado atua dessa forma, né? Pois, como afirma o próprio professor, na página 117, lá no finalzinho, abre aspas, o Estado é o juiz final em todos os casos de conflito. Não há apelo para além do seu veredicto. Se você entra em conflito com o Estado, com seus agentes, são o Estado e seus agentes que decidirão quem tem ou não razão. O Estado tem direito de taxá-lo. Portanto, é o Estado que determina o quanto de sua propriedade você tem direito de manter. Isto é, sua propriedade é apenas transitória e o Estado pode fazer leis, legislar, isto é, toda a sua vida está à mercê do Estado. Ele pode até mesmo mandar matá-lo, não em defesa de sua vida ou propriedade, e sim em defesa do Estado, ou do que quer que o Estado considere a defesa ou propriedade estatal. Então, o professor Roupa nos convida, logo no início aqui desse seu capítulo 3, a repensarmos e refletirmos sobre os danos causados justamente pela instituição estatal. E eles nos convidam também, além disso, a fazer uma viagem no tempo. Será que o Estado democrático de direito, tal como nós conhecemos hoje, ele trouxe mais
benefícios para a sociedade do que os antigos sistemas de governo que havíamos, por exemplo, com a aristocracia e com a monarquia? Então, lembrando mais uma vez desse convite que o professor Roupa nos faz a fazer uma viagem no tempo, ou seja, de volta para o passado, devemos lembrar, por exemplo, que na denominada por alguns historiadores da Baixa Idade Média, período esse que, se me falha a memória, deixa eu só confirmar aqui para não passar a vergonha, vai ali do século IX até o século XV, o que a forma como era mais gerida a maior parte dos territórios em nosso globo, ou seja, em nosso mundo, era justamente através da aristocracia. A organização é essa sociopolítica, lembrando, tá, gente? Estou lendo aqui a descrição do dicionário Aurélio, justamente para que vocês compreendam sobre o que o professor Roupa nos convida a refletir sobre esses governos pré-democráticos, ou seja, aristocracia e monarquia. Então, a aristocracia é a definição dela, organização sociopolítica que, se baseando nos privilégios de uma classe social, é composta por pessoas nobres que monopolizam o poder, normalmente garantido por herança, né? Essa forma de governo, se é que eu posso falar dessa forma, foi a que imperou durante a maior parte da tão denominada Baixa Idade Média, onde senhores feudais, reis, tinham o controle de determinado território. Passados-se alguns séculos, surgem justamente os reis absolutistas. Reis esses que já começaram, segundo o próprio professor, a ter um declínio na própria vida em sociedade, pois com a aristocracia, por mais críticas que você possa fazer, o próprio professor Roupa faz a ela, os reis na aristocracia, eles ainda, de certa forma, eles eram limitados o seu poder terreno justamente pelo poder divino. Eles não podiam simplesmente maltratar ou tratar em demasia negativa os seus súditos, pois ele ainda estava submisso ao poder divino. Portanto, o rei tinha que ser, eu não vou dizer puro não, mas ele tinha que ser comedido nas suas ações e sempre focando no bem comum, no bem da população, no bem dos seus súditos. Aí surge, passados alguns séculos, os reis absolutistas, que de certa forma dão um chute na bunda do poder religioso, do poder divino e passam a concentrar em si, justamente, não apenas agora o poder terreno, mas o poder divino. É justamente a partir desse momento que, segundo o professor, há um declínio na vida em sociedade. Além disso, claro, passando-se mais alguns séculos, lembrando, tá, gente, isso aqui é um recorte histórico muito breve que eu preciso fazer para que vocês possam compreender até onde o professor Roupa quer nos levar a refletir. Surgem depois os reis constitucionais, mais adiante. As monarquias clássicas, essa mais especificamente falando ali por volta do século XVII até o século XX, lembrando, foi uma escadinha, né? Um acabou culminando nessa forma gerencial de comandar determinado território. Surge depois, ao que nós conhecemos após as guerras mundiais, surge a tal da democracia, né? E as suas mais variadas formas, sejam as repúblicas parlamentaristas ou as repúblicas monarquistas. E em 1918, após o fim da Primeira Guerra Mundial, que nós temos a tal da instituição da democracia. Governo esse, ou forma de governo esse, ou sistema de governo esse, melhor dizendo, que muitas pessoas amam louvar, amam endeusar, amam colocar num pedestal. Mas o professor Roupa nos convida a refletir que é justamente a democracia um dos maiores causadores dos danos à vida em sociedade. Ele vai explicar isso por quê mais à frente. Ele, inclusive, usa-se da seguinte expressão, que é justamente com a democracia que passamos a viver um momento de loucura e decadência na vida em sociedade. Porque, assim, muitas pessoas têm essa visão de que a riqueza, de que se estamos numa situação melhor é por causa do Estado. Todavia, o professor Roupa já diz justamente o contrário. Ele diz, abre aspas, se somos mais ricos hoje e vivemos melhor hoje, não é por conta do aumento, do agigantamento do Estado. E notem que, saindo lá da Baixa Idade Média com a aristocracia até as democracias que nós temos hoje, o Estado se agigantou cada vez mais. Eu só me lembro, quando eu falo sobre o agigantamento do Estado, me vem sempre à mente um autor chamado Thomas Hobbes, que escreveu um livro chamado Leviatã, que vai falar em brevíssimas palavras acerca de como o Estado ele é um monstro que ele precisa se alimentar justamente para dominar cada vez mais as pessoas. Então, ele diz, voltando ao professor Roupa, se somos mais ricos e vivemos melhor hoje, não é por conta do aumento do Estado, mas apesar dele. Porque o Estado mediador, tal qual nós temos hoje, por exemplo, na maior parte das democracias que imperam hoje em nosso mundo, é justamente o que atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Ele vai explicar isso mais à frente. Porque antes da ideia da democracia, os reis eles serviam como uma bússola
moral e eles eram solucionador de conflitos em pequenas comunidades, em pequenos territórios. Agora, o rei naquela época, por mais críticas que vocês possam se fazer à aristocracia e à monarquia, especialmente eu estou falando aqui de uma monarquia pré-absolutista, ainda quando o rei ele estava sob o jugo do poder divino, sobre o poder da igreja. O rei naquela época, ele era tão somente um aplicador da lei. Ele não produzia a lei e ele representava o Estado. Ele não era o Estado, tal como, por exemplo, hoje nós temos lideranças presidenciais que não somente são o Estado, representam o Estado como trabalham na própria criação de leis. Então vejam o declínio da sociedade no sentido tal qual nós temos hoje com essas democracias parlamentaristas, democracias republicanas, se vocês preferirem. São duas formas de democracia, apenas para que vocês entendam os sistemas, as formas de governos democráticos que existem em nosso mundo. E existe, de certa forma, e o próprio professor Roupa pontua sobre isso, e eu concordo integralmente com ele, uma visão muito deturpada e muito negativa acerca da Idade Média, né, chamada Idade das Trevas. Agora vejam o que é que o professor fala sobre isso aqui na página 124. Só lembrando, mais uma vez, a visão negativa, tal qual nós temos, por exemplo, de alguns momentos históricos, como eu falei mesmo, na aula do capítulo 2 relacionado à Revolução Industrial, tem muito a ver com a perspectiva histórica do historiador e com sua visão ideológica. Enquanto que a Revolução Industrial é malfadada por alguns historiadores, a Revolução Francesa, por exemplo, como eu falei sobre isso lá no capítulo 2, ela também é malfadada. A mesma coisa acontece com a Idade Média. Existem historiadores seríssimos e muito bem conceituados no mundo universitário, no mundo acadêmico, que já estão fazendo esse trabalho de resgate da Idade Média, da verdadeira Idade Média, que nós aprendemos por conta do iluminismo, acredito eu que talvez você há de concordar comigo. Pelo menos foi assim que eu aprendi na escola e até hoje o é, pois como professor estou ciente dos conteúdos bibliográficos que são apresentados aos adolescentes hoje em dia. A Idade Média, por conta do pensamento iluminista, é apresentada a nós, ou aos alunos, melhor dizendo, justamente como sendo a Idade das Trevas, o período da escuridão. Quando, na verdade, segundo alguns historiadores, é justamente o momento das luzes, o momento do renascimento, o momento onde nunca antes na história do mundo a sociedade se desenvolveu. Então veja o que é que ele fala sobre essa questão. Abre aspas. Na verdade, ele está falando sobre a Idade Média. Na verdade, ela era marcada por muitas imperfeições, principalmente a existência em muitos lugares da instituição da servidão. Só afirmo que essa ordem se aproximava de uma ordem natural por meio, letra A, da supremacia de uma única lei e da subordinação de todos a ela. Letra B, da ausência do poder legislativo e letra C, da ausência do monopólio legal, da judicialidade e da arbitragem de conflitos. E afirmaria que este sistema poderia ter sido aperfeiçoado e mantido praticamente inalterado pela inclusão dos servos no sistema. Então o professor Hope está dizendo que a Idade Média tinha seus méritos e é justamente com o surgimento desses monarcas absolutistas, desses reis absolutistas, desses reis constitucionalistas que começaram justamente ao declínio da sociedade, pois eles não mais eram o executor, aplicador da lei, eles passaram eles mesmos a fazer leis em prol de si mesmo, além, claro, da própria ideia do monopólio da judicialidade que passou ao controle, que passou ao comando dos reis e dos seus asseclas, ou seja, aqueles indivíduos que estão ao redor do rei para beneficiar a tão malfadado, a tão conhecida, os amigos dos reis. Essa ideia negativa acerca da Idade Média é tão apresentada de forma incipiente aos jovens em nosso país e na maior parte do mundo, infelizmente, que se você for estudar de fato a Idade Média, você vai perceber, por exemplo, que quando um senhor feudal, quando um senhor da aristocracia, ele taxava em sobremedida, por exemplo, os seus súditos ou os plebeus que estavam sob o seu jugo, ou ele utilizava-se da justiça de forma errática, ou de forma errônea, era muito comum os indivíduos simplesmente se mudarem para outro território. É justamente quando surge os reis absolutistas que cria-se a tal do monopólio territorial, ou seja, você pertence a esse espaço agora e para você ir para outro lugar você precisa da minha autorização. Tal, por exemplo, como temos hoje com a ideia, claro, em outras palavras, do passaporte, pois, graças e infelizmente, a essas monarquias absolutistas que derivam justamente da aristocracia, todo o poder agora passa para a mão do rei. Aí surgem o que nós conhecemos como os reis absolutistas, que não mais estão sob o jugo da religião, que de certa forma a Santa Sé da Igreja Católica sempre foi responsável pela beneficência e pelo benemérito dos reis, para que eles justamente se preocupassem com os anseios, com os desejos e que eles tratassem bem os seus
servos. É aquela clássica frase, não é mesmo uma clássica frase, é o clássico pensamento cristão, né? Trate o seu irmão como você trataria a Deus, como você trataria a Jesus, né? Que em outras palavras, esse era certamente o pensamento predominante daqueles reis que estavam sob o jugo do preceito da Santa Sé da Igreja Católica. E que uma vez derrubado isso, eles passaram justamente a serem senhores de si mesmos, passaram a ter poderes sobre terrenos, ou seja, sobre territórios, passaram, claro, a taxar propriedades. Não que na aristocracia as propriedades não eram taxadas, só que era um pouco diferente, segundo alguns historiadores, e o professor Roupa nos convida a refletir sobre isso. Na época da Idade Média, ou da Baixa Idade Média, ainda antes dos monarcas absolutistas, o plebeu, ou aquela pessoa que tinha uma terra sob o seu controle, sob o seu jugo, ela doava uma parte da produção justamente para o rei, em prol justamente de que o rei pudesse ofertar a ela algum tipo de serviço, seja uma proteção, por exemplo, através de um exército, seja através da própria lei que ele poderia precisar de um veredito judicial ou de um veredito por parte daquele determinado aristocrata. Então era muito mais um negócio, era muito mais uma troca voluntária entre esse plebeu e esse senhor aristocrático. Quando surge justamente os reis absolutistas, tudo isso cai por terra e passa justamente a ser o poder do rei pelo rei. Então surge justamente a taxação elevada das propriedades, né? Altera-se e criam-se novas leis para favorecer justamente esses monarcas, esses reis absolutistas, e agora não mais ele precisa agradar os próprios súditos, pois agora, como ele não está mais sob o jugo do poder da Santa Sé da Igreja Católica, ele é o próprio Deus, ele é o próprio juiz, ele é o próprio executor. Então vejam justamente o que o professor Roupa nos convida a refletir a respeito do declínio da sociedade que tem a aristocracia, a monarquia absolutista, que é justamente o declínio, ele vai culminar ainda sendo mais crítico ainda a respeito da democracia. E aí é óbvio, com esses monarcas absolutistas, com esses reis absolutistas, que é válido pontuar o seguinte: antes desses monarcas absolutistas, o rei ele precisava agradar os seus súditos, pois ele precisava de subsídios e, acima de tudo, ele não era a lei em si, ele apenas aplicava a lei, ele não criava novas leis. É justamente com o surgimento desses monarcas absolutistas que tudo isso é jogado no chão. Além disso, claro, surge um novo tipo de agressão, segundo o professor Roupa, que é justamente os impostos e a própria ideia de exército ou de alistamento obrigatório. Na época precedente ao surgimento desses reis absolutistas, não existia essa ideia de alistamento forçado, de exércitos forçados. Os indivíduos iam quando tinham interesse ou quando eles eram compensados, ou quando eles poderiam ser compensados de alguma forma pelo poder aristocrata. Mas quando surgem os monarcas absolutistas, não. Eles agora são obrigados justamente a participar de guerras e conflitos com territórios vizinhos, com territórios circundantes, sem necessariamente estar interessados ou sem necessariamente ter interesse em participar desse conflito bélico entre as regiões vizinhas. E aí como surge o rei-estado? Se vocês forem observar, os monarcas absolutistas nada mais do que são o avatar dessa persona chamado rei-estado, pois o rei-estado apelou justamente ao sentimento da inveja, ou seja, ele passou a criticar aqueles aristocratas que chegaram àquela posição por mérito próprio, por mérito, por exemplo, dos seus antepassados, tal como era, por exemplo, nas sociedades tribais. Então, aqueles indivíduos que mais se destacavam na vida em sociedade, eles eram erigidos ao papel de liderança. É algo natural da espécie humana, escolher indivíduos que se destacam em determinada ação ou em determinado grupo social para justamente ocupar poder de liderança. Mas aí surge a figura desses reis absolutistas que passam a criticar justamente esses aristocratas se valendo do poder da inveja. Inveja essa que está no âmago de todos nós, seres humanos. Ele, claro, esses reis absolutistas, passaram a comprar alguns aristocratas para trazê-los ao seu lado e criticar alguns aristocratas que atendiam, de certa forma, os desejos, os desígnios da sua população ou das pessoas que estavam sob o seu jugo. E, é claro, existe também a aliança aos intelectuais. Essa que certamente é a pior até hoje, segundo o próprio professor Roupa, pois tem muitos intelectuais que defendem, por exemplo, o tal do sistema democrático de direito, amam usar-se de palavras bonitas, de palavras empoderadas, para manter justamente a população sob o jugo de um regime que, abre aspas, se diz democrático, mas é autoritário em certa e em maior medida. Até porque
surge também justamente com essa ideia dos monarcas absolutistas, a ideia de que, como o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o homem, em situação natural, ele vai querer assassinar, vai querer matar, vai querer exterminar com o outro, surge a ideia do rei-estado, do ser iluminado. Não, deixe comigo, em palavras chulas, deixe comigo que eu vou resolver o seu problema, eu sou um ser iluminado, ou seja, surge o rei como salvador. E aquela própria ideia do contrato social lá definida por, entre outros pensadores, entre o Jean-Jacques Rousseau e o seu famosíssimo livro chamado O Contrato Social, é essa ideia de que se o homem não assinar um contrato social, ele vai tender a matar, assassinar. Só que é justamente o contrário, segundo o próprio professor Roupa nos lembra, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, e os próprios pensadores da Escola Austríaca de Economia. É justamente graças à união dos poderes, à união das forças, foi que o ser humano percebeu que era possível se desenvolver em sociedade, se desenvolver vivendo em grupos. Não faz sentido algum, partindo dessa lógica de que o homem é o lobo do próprio homem, utilizasse desse argumento para defender as monarquias absolutistas. Porque se vocês forem observar, por mais críticas, e o próprio professor Roupa faz várias delas à monarquia, à aristocracia, perdão, à monarquia e à democracia em maior medida. A monarquia absolutista, ela, por pior que ela fosse e ela era ruim, ela ainda tinha um fim, ela ainda tinha um poder limitado, pois estava condensado justamente na figura de uma pessoa ou de uma família. E quando essa pessoa ou essa família, os seus descendentes, não conseguissem dar continuidade ao seu governo monárquico absolutista, acabava-se a linhagem e surgia um outro. O que é pior de tudo é o que surge depois, que é justamente as monarquias constitucionais, que se valeram justamente das leis para se perpetuar no poder, através da cobrança de impostos e legislar ainda mais sobre a vida dos cidadãos, sobre a vida dos indivíduos. Permitam-me ler aqui para vocês o que o professor Roupa nos fala na página 129. Abre aspas. Ironicamente, as mesmas forças que elevaram o rei feudal, primeiro à posição do rei absoluto e depois a de rei constitucional, o apelo aos sentimentos igualitários e a inveja do homem comum contra os melhores, e o aliciamento dos intelectuais também ajudaram a provocar a decadência do rei e abriram caminho para outra tolice ainda maior, a transição da monarquia para a democracia. Então percebam que, segundo o professor Roupa aqui, é uma escada, só que não é uma escada subindo, é uma escada, é uma ladeira abaixo. Você tem a aristocracia, que apesar de todas as suas críticas era menos, pior. Você tem a monarquia, aí surge a monarquia absolutista, depois que era ruim, mas era menos pior do que a monarquia constitucional, na medida de que você passa a legitimar e a legislar em causa própria ou a defender os amigos dos reis, que essa certamente é uma expressão que todos vocês já ouviram. Pois, com as monarquias constitucionais, não mais o rei precisa se preocupar com os seus descendentes, com a prole que vai vir depois, até porque o seu poder agora ele é terreno, ele é limitado justamente ao seu mandato, justamente ele é limitado ao seu quinhão de pessoas que estão ao seu redor. Diferente, por exemplo, do que era a aristocracia, porque o aristocrata sabia que o poder seria herdado pelos seus descendentes. Então ele tinha que fazer um bom governo, ele tinha que fazer uma boa gestão de recursos e se preocupar com as pessoas que estavam sob o seu jugo, pois os seus filhos é que seriam os aristocratas futuros. E eles seriam certamente, ou eles iriam sofrer consequências por conta de ações negativas que esse pai ou que essa família de patriarcas, por exemplo, viessem a cometer, como eles também colheriam tanto os louros quanto as desgraças acerca desses governos aristocratas. Mas graças aos governos constitucionais ou às monarquias constitucionais, essa preocupação deixou de existir, pois o poder passou a ser agora meramente terreno, meramente temporário. E aí surgem justamente as promessas reais vazias, no sentido de que não precisa mais fazer promessas longevas, pois o meu poder é terreno, pois o meu poder é terrestre. E mais uma vez, os intelectuais se envolvem nesse processo de desenvolvimento da sociedade e passam justamente a advogar por um Estado para todos, ou a tal da tão malfadada, ou quer dizer, da tão louvada, da tão endeusada participação popular, que nada mais do que é uma nova aristocracia, através, por exemplo, do funcionalismo público. É só vocês observarem, por exemplo, o quão endeusados são, por exemplo, o poder judiciário em nosso país, que se valem justamente de vantagens e benefícios que não são acessíveis a sequer 1% da população. Então, os mesmos intelectuais que criticavam a aristocracia, que depois passaram a criticar as monarquias absolutistas, que passaram a criticar as monarquias constitucionais, porque dizia que todas elas dominavam a população, dominavam o mais pobre,
fazem uma defesa em prol da democracia participativa, mas esquecem que a mesma passou a criar justamente uma nova aristocracia, um novo governo que subjuga justamente os mais fracos, através, por exemplo, do funcionalismo público, né? Além, claro, disso, do próprio roubo institucional que passou a ser verificado, ou que passa a ser observável justamente nessas esferas estatais desse governo democrático. Eu faço aqui um parêntese e recomendo, claro, a leitura de todos vocês acerca de um livro do professor Friedrich August Hayek, também da Escola Austríaca de Economia, um livro chamado O Caminho da Servidão, e um capítulo específico ele vai falar sobre como os piores chegam ao poder nesses regimes democráticos. Pois como esses poderes, esses regimes democráticos de participação popular, você precisa ser uma pessoa vil, baixa, precisa ser uma pessoa bajuladora dos poderosos, acaba justamente levando as piores pessoas a ocupar cargos de poder, cargos de relevância. Fechado aqui o parênteses, faço a recomendação desse livro chamado O Caminho da Servidão, do Friedrich August Hayek, e esse capítulo em específico. Eu vou colocar aqui na descrição o link do livro da Amazon, quem tiver interessado. Pois, voltando aqui para a aula, caminhando para a última parte, acerca desse livro do professor Ropa, chamado Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio, com esse surgimento dessa nova aristocracia, os líderes democráticos, vou colocar aqui entre aspas, passaram justamente a criar leis a favor de si mesmo. E o próprio conceito de justiça, que antes era ligado ao divino, e a própria preocupação dos aristocratas e dos monarcas aos seus descendentes ou às pessoas que estavam sob o seu jugo, não mais agora é uma preocupação desses presidentes ou desses primeiros chefes de Estado. E aí o próprio professor Ropa faz na página 131 uma defesa, ao meu ver, muito assertiva a respeito do rei esclarecido. Veja o que ele fala aqui. Abre aspas. Em teoria, a transição da monarquia para a democracia envolve não mais nem menos do que a substituição de um proprietário permanente e hereditário do monopólio, o rei, por tratadores temporários intercambiáveis, presidentes, primeiros ministros e membros do parlamento. Tanto os reis quanto os presidentes produzirão males, ou seja, cobrarão impostos e legislarão. Mas um rei, por ser um proprietário do monopólio e poder transmitir seu reino ao sucessor da sua escolha, seu herdeiro, tomará muito mais cuidado com as repercussões de suas ações sobre os valores fundamentais. Então, aquilo que eu falei alguns minutos atrás, um rei está muito mais preocupado com as gerações seguintes do que um presidente, do que um chefe de primeiro estado, do que um ministro, pois ele não vai sofrer de forma alguma com as consequências das suas ações. Não na mesma medida que os reis, por exemplo, nas monarquias, na aristocracia, nas monarquias absolutistas e nas monarquias constitucionais sofriam. É por isso justamente que ele faz uma crítica ferrenha à democracia. E aí ele continua ainda, claro, fazendo uma crítica sobre a democracia, aqui na página 133, abre aspas. Além disso, na democracia, a diferença entre governantes e governados se torna turva. Existe até a ilusão de que essa distinção não existe mais, de que no governo democrático ninguém é governado por ninguém e todos se governam. No mesmo sentido, a resistência pública contra o poder governamental é sistematicamente enfraquecida, enquanto a exploração e a expropriação, taxação e legislação antes poderiam parecer simplesmente opressivas e más ao público. Agora, parecem, muito menos sendo a humanidade o que é, uma vez que todos possam livremente entrar para o grupo daqueles que recebem e, consequentemente, haverá mais disso, ou seja, a expropriação, a deslegitimização da própria aplicabilidade das leis passa a ser o modus operandi dessa nova forma de governo, desse novo sistema de governo democrático. E é impossível não lembrar da frase do não vou dizer revolucionário não, né? Do liberal Frederic. Ele era um revolucionário contra a própria Revolução Francesa. O Frederic Bastiat, que nasceu ali no início do século XIX, em 1801, um liberal clássico e foi um dos mais audaciosos e críticos ferrenhos da Revolução Francesa, ainda na própria Revolução Francesa, pois ele foi contemporâneo da mesma, quando ele dizia que, abre aspas, na democracia, o Estado se torna a grande ficção de que todos buscam viver à custa de todos. Então percebam justamente que a democracia, tal como nós temos hoje, ela é justamente a mola propulsora desse enriquecimento ilícito, da corrupção, da deturpação da própria lei e da criação de uma nova aristocracia, ou seja, de uma nova classe de privilegiados, ou de uma nova casta de privilegiados, se você preferir.
Só que pior que tudo isso, segundo o próprio professor Roupa, e ele vai caminhando para a conclusão, é justamente a figura dos plutocratas. Porque esses são, segundo o próprio professor Roupa, o pior tipo de pessoa gerado justamente por esses regimes democráticos. E o que é o tal da plutocracia, da pluritocracia ou dos plutocratas? São justamente os ricos que percebem que podem usar-se do Estado em prol dos seus negócios, em prol de si mesmo. Porque vocês observem, na sociedade livre de mercado, um empresário precisa atender em boa medida os seus compradores, os seus clientes, para que ele possa sobreviver no livre mercado e ter uma ascendência financeira, uma ascendência comercial, uma ascendência social. Mas justamente como esses plutocratas, nada mais do que são alguns deles herdeiros de riquezas que foram ajuntadas ou que foram reunidas por seus antepassados, eles percebem que muito melhor do que servir bem a população, do que bem servir os clientes, é justamente se valer de alianças espúrias para favorecer seu próprio comércio, seu próprio negócio e acabar, de certa forma, influenciando os meios políticos do país. Pois os plutocratas se valem justamente da sua proximidade com as lideranças políticas para criar subsídios, tarifas e ter contratos com estatais e acabar prejudicando justamente o surgimento de novos comércios, de novos empreendimentos ou de novos empresários que possam vir a ofertar o mesmo produto, bem o serviço que esse plutocrata oferece, mas de uma forma mais benemérita para os clientes, pois eles não servem o povo, eles servem somente a seus próprios interesses. E é claro que, além disso, além da democracia criar justamente esse ambiente da pluritocracia ou dos plutocratas, a própria ideia de democracia e guerra está totalmente interligado, pois, em nome de uma defesa dos valores nacionais, em nome da defesa de território, é que justamente algumas guerras foram colocadas em prática, especialmente falando no início ali da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1914, com a própria ideia do alistamento obrigatório, que surge justamente nesse contexto de Primeira Guerra Mundial, em nome justamente desse caráter ideológico, dessa glória nacional, pois esses mesmos plutocratas, que é, segundo o próprio professor Roupa, uma raça de infelizes interessados apenas no seu próprio quinhão, levantaram justamente essas pautas de glória nacional, ou essas pautas de guerras ideológicas, pois eles perceberam a oportunidade de ganhar cada vez mais dinheiro. E por falando em dinheiro, o próprio dinheiro foi deturpado justamente no regime, na forma, no sistema de governo democrático, pois não mais o governo precisa se preocupar em enxugar as contas, em diminuir o poder do Estado, pois agora o governo ele tem um monopólio do dinheiro. A própria ideia de um banco central, ideia essa criticada por muitos liberais clássicos e libertários, é uma ideia muito danosa, porque faz com que o Estado não se preocupe em diminuir o seu poder. Ele tende a seu agigantamento, tende justamente a crescer cada vez mais. Basta vocês observarem, por exemplo, o imperialismo monetário que existe hoje em nosso mundo por conta justamente do poder que os Estados Unidos exercem na maior parte das nações. Nós temos 196 países e uma das moedas que rege a maior parte dessas nações é justamente o dólar, é justamente a moeda americana. Sobre isso em específico, a moeda americana, perdão, ele vai falar na página 141, na antepenúltima página, o seguinte: em nome da abre aspas, é isso? Exatamente, 141. Mas e com isso, vou lentamente, abre aspas, mas e com isso vou lentamente me aproximando do fim da minha história, da tolice e da decadência econômica e moral. E já me aproximo de uma saída possível. O imperialismo e a construção de impérios também têm as sementes da sua própria destruição. Quanto mais perto um Estado chega do seu objetivo de dominação mundial e de um governo global e papel moeda únicos, menos motivos tem para manter o liberalismo interno e fazer o que todos os Estados estão inclinados a fazer de qualquer modo, ou seja, reprimir e aumentar a exploração das pessoas produtoras que ainda restarem. Consequentemente, sem mais pagadores de impostos e com a produtividade doméstica estagnada ou em decadência, as políticas internas de pão e circo do império e suas políticas externas de guerra e dominação não podem mais ser mantidas. A crise econômica se estabelece e um colapso econômico iminente estimulará tendências descentralizadoras e movimentos separatistas, o que levará ao fim desse império, desse império de guerra, desse império financeiro. E o Roupa conclui, finalmente, nos questionando acerca qual é a moral da história, desse que ele chama de progresso e declínio
da humanidade. Progresso, quando nós iniciamos lá no período pré-histórico, com a Revolução Neolítica, com o surgimento da agricultura e da pecuária, com a instituição da propriedade privada, da família, que trouxe, de certa forma, uma gama de oportunidades para o próprio desenvolvimento da sociedade, especificamente falando pós-revolução industrial, onde a quantidade populacional cresceu em demasia, mas em conjunto com a própria renda per capita, ou seja, com a oportunidade de produtos, bens e serviços para a maior parte das pessoas. É justamente com o surgimento da democracia. Vindo ainda da aristocracia, monarquia que culminou na democracia, tal como nós conhecemos hoje. E ele traz alguns pontos, são 6 pontos, e permitam-me comentar aqui brevemente para todos vocês, para a gente caminhar para a conclusão e a finalização dessa nossa aula de hoje. Justiça mais cara, uma alta carga, isso são os danos da democracia. Justiça cara, nós, por exemplo, temos em nosso país um dos legislativos mais caros do mundo. É só vocês observarem, por exemplo, que existe um teto de salário do funcionalismo público, mas, por exemplo, o Poder Judiciário em nosso país não atende a esse teto de salário, esse teto de benefício, porque os benefícios extras que eles recebem não entram justamente dentro dos seus próprios rendimentos financeiros. Então você tem, por exemplo, juízes, procuradores recebendo 80, 90, 100, 200, 300 mil reais por mês, justamente por conta de benefícios extras. Além, claro, da alta carga tributária, esse é um problema recorrente, é óbvio, ao nosso país, infelizmente. Guerras vãs. E aqui é válido comentar que, ao contrário de outros liberais, por exemplo, a Ayn Rand, né, que era, apesar de ser uma das grandes pensadoras liberais, ela era, por exemplo, a favor da ideia de guerras, no sentido de que guerras poderiam trazer um benefício, no sentido de que você deveria guerrear com aqueles territórios vizinhos que poderiam ser ameaças futuras. Já o Hans Hermann Hoppe pensa justamente o contrário, né? Que todo e qualquer tipo de guerra, ela é vã, ela não é benemérita para a sociedade. Ele mesmo é contrário à própria ideia de alistamento obrigatório, como a maior parte dos libertários. A própria deterioração das leis, pois os legisladores passaram a legislar em causa própria e não mais em nome da justiça. Sim, com a maior regulação econômica, ou seja, prejudicando cada vez mais o surgimento de novos empresários, de novos empreendimentos, de novos produtos, através justamente daquela ideia lá da pluritocracia, de plutocratas que se valem justamente da sua gerência estatal, da sua influência no seio político para atrapalhar e para dirimir justamente o surgimento de novos players ou de novos comércios, de novos empreendimentos no mercado. E é óbvio, e ele faz uma crítica, é óbvio, mais uma vez, a dominação imperialista dos Estados Unidos. E aí eu concluo, lendo aqui com vocês, lendo para vocês, melhor dizendo, a página 142, a penúltima página do livro do querido e estimadíssimo professor Hans Hermann Hoppe. Abre aspas. Em nome da segurança nacional, pública ou social, os zeladores democráticos nos protegem do aquecimento e do resfriamento globais, da extinção de animais e de plantas e do esgotamento dos recursos naturais, dos maridos e das esposas, dos pais e dos patrões, da pobreza, da doença, do desastre, da ignorância, do preconceito, do racismo, do sexismo, da homofobia e de incontáveis outros inimigos públicos e perigos. Ainda assim, a única tarefa que o governo deveria assumir, proteger a vida e a propriedade, ele não o realiza. Então notem essa crítica ferrenha e ácida que o Hans Hermann Hoppe faz a justamente a democracia moderna. E só lembrando, eu falei sobre isso na primeira parte da aula, o próprio Hoppe tem um outro livro chamado Democracia, o Deus que Falhou, Democracy, the God That Failed, algo parecido com isso. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, tem uma tradução em português, caso vocês queiram se aprofundar ainda mais nas críticas ácidas e conclusivas que o professor Hoppe faz justamente ao sistema democrático. E aí eu concluo, mas não sem antes agradecer, claro, a atenção, a audiência de todos vocês e dizer também que o próprio professor Hoppe pensa justamente que a democracia, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela não é a maior realização da civilização humana, pelo contrário, ela é a pior. É isso que o professor Hoppe pensa acerca da democracia. Eu confesso a vocês que, muito antes de conhecer o próprio Hoppe e outros autores libertários, eu já tinha passado a enxergar um pouco dos danos causados à democracia, mas espero que com essa leitura e com essas minhas aulas, que a gente conclui aqui o mês de janeiro com o livro do professor Hoppe, Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio, você possa também passar a refletir um pouco mais sobre a ingerência do Estado em nossas vidas e sobre como talvez a democracia,
tão louvada, tão endeusada e colocada num pedestal justamente por alguns indivíduos intelectuais, talvez não seja tão boa assim. E mais uma recomendação, se vocês me permitem, ainda na mesma linha libertária, o próprio professor Roupa tem um livro chamado, um livreto, que tem como base discurso que ele proferiu na década de 60, não, 1980, alguma coisa, se não me falha a memória, um livreto chamado O que Deve Ser Feito. É um livro fantástico, onde ele vai falar justamente em brevíssimas palavras que a forma de nós nos livrarmos da ascensão e do poder do agigantamento do Estado é justamente começarmos por baixo, justamente começarmos na Câmara de Vereadores, na pequena vida em sociedade, e não começar, por exemplo, de cima para baixo. Faça a recomendação também, tanto do Democracia e o Deus que Falha, essa é uma leitura mais profunda, mas se você quiser começar da maneira mais rasa e mais superficial, recomendo começar por esse livreto chamado O que Deve Ser Feito. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Só lembrando, todos os livros que eu citei aqui estão recomendados aqui, eu vou deixar o link na Amazon, e caso vocês adquiram uma cópia na Amazon por esse link que eu vou deixar aqui na descrição, você de certa forma vai estar ajudando o próprio canal em si, pois o Livros e Etc, felizmente, é um parceiro também da Amazon. Então você comprando através do link, você vai estar nos ajudando a continuar esse trabalho aqui de desenvolvimento intelectual que tanto eu quanto a minha esposa iniciamos e continuaremos a fazer durante os próximos anos. E assim, eu encerro finalmente, meus queridos e estimados alunos. Agradeço a atenção, a paciência, a audiência de todos vocês. Só lembrando, críticas, dúvidas, sugestões e perguntas que porventura vocês venham a ter a respeito desse livro, fiquem à vontade para deixar aqui na descrição, aqui nos comentários, perdão, e eu me comprometo a, na próxima semana, no último sábado de janeiro, a aparecer aqui para responder e comentar sobre as dúvidas que todos vocês, porventura, venham a ter a respeito da nossa aula livre. E só lembrando, em fevereiro vai ser um outro livro, vai ser uma outra leitura, e também nesse mesmo esquema, aulas livres, aulas mais elaboradas acerca das leituras políticas. E se você não me acompanha no Instagram, me recomendo acompanhar, me seguir, porque vai ser certamente por lá que eu vou fazer a escolha do próximo livro político que eu irei comentar com vocês aqui nessas aulas livres. Agora sim, sem mais delongas, agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima semana, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.